This call is now being recorded. Gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Na medida do possível, né? Sempre, porque nunca tá realmente tudo tranquilo. Tá, então agora acho que deu, né? Então, passei aí a página, página 150, mas depois eu fiquei pensando, né? Não sei se tem alguém que vai pelo Kindle ou por PDF. Tá todo mundo com livro físico? Então, porque aí a página sempre é diferente, né? Mas a gente tá no capítulo 7. Capítulo 7. A autovaloração contingente. É o título que a gente vai começar. Mas antes disso, vamos só relaxar um pouquinho, respirar, né? Então vamos fechando os olhos, se acomodando, como for melhor para cada uma. Só tenta, se você estiver sentada, tenta trazer essa observação para a postura em relação ao centramento. E vai trazendo essa possibilidade de estar atenta, de estar mais presente, testemunhando o que está acontecendo com o teu corpo, com a tua respiração, com as suas sensações, mas só presenciando, sem julgamento de valor, se tá bom, se tá ruim, se tá certo ou se tá errado. Deixa o ar entrar pelo nariz, percorrer todo o seu corpo e tenha essa intenção de detectar ou encontrar a estabilidade dentro de você. Não tem um jeito racional de se fazer isso. Não tem um passo a passo. Na verdade, você precisa ter essa intenção, onde através do ar você vai percebendo a energia da estabilidade se movimentando em você. E todas as vezes que você inspirar e expirar, vai também agora trazendo essa intenção de abrir espaço. Abrir espaço interno e externo. Como se todas as suas células estivessem ou se expandindo ou mesmo se abrindo para o espaço. E só receba um pouco desse silêncio. Então a gente busca, a gente encontra a estabilidade, cria espaço, abertura para receber essa quietude. Um relaxamento, sabendo que você não tem que fazer nada, não tem que ir para lugar nenhum nesse momento, é só estar aqui.
E agora você vai prestar atenção nas batidas do seu coração, nesse seu ritmo. Se você sentir que é mais fácil, você pode até colocar as mãos sobre o coração para sentir mesmo fisicamente as batidas do coração. Esse ponto que traz essa pulsação para todo o seu corpo. E depois você pode ir retirando as mãos e só sentindo esse fluxo, esse movimento que acontece a partir desse ritmo. O coração é uma porta, é um portal que une os mundos que a gente acha que são opostos. O mundo de fora e o mundo de dentro. O que está em cima, o que está embaixo. Todas as polaridades. E esse lugar físico e sutil é um portal que trabalha na não resistência. Ele observa e só deixa passar. É uma porta. Ele recebe, ele deixa ir embora. É uma passagem que expande essa energia para tudo, para o mundo inteiro, para esse mundo que a gente cria. Então vai sentindo essa porta do seu coração, esse portal, esse portão se abrindo. E você ampliando a sua visão, seus horizontes, percebendo que todos os acontecimentos da vida, todos os sentimentos que a gente tem, todas as sensações que a gente tem, sejam físicas, emocionais, os pensamentos, tudo isso é passageiro, tem um tempo limitado. Pensa quando você está com muita fome, já passou da hora de comer e você está com muita fome. Aquilo parece que nunca vai passar, né? É uma ânsia, uma angústia até, dependendo do lugar, dependendo do que está acontecendo, das pessoas que estão à nossa volta, é até uma frustração, né? Não conseguir saciar a fome. Mas em algum momento, mais cedo ou mais tarde, você vai comer e essa sensação vai passar. Só que quando está acontecendo, parece que é a maior coisa do mundo, que nunca vai, que não existe mais nada além dessa fome que você está sentindo. Então, é interessante observar esses momentos, essas coisas acontecendo. Uma dor, como eu falei, um sentimento, parece que é para sempre, a gente não se dá conta de que a gente não é aquilo, a nossa vida não é aquilo é só
um momento. Então, essa capacidade, essa habilidade, ela pode estar relacionada com esse lugar da não resistência, de perceber, por exemplo, que você está com fome e não se deixar ser arrastada por essa fome. Saber que daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, você vai comer. E nesse ponto, a gente começa a sentir um alívio. Porque a gente sai daquele lugar onde a gente estava muito restrito, muito estreito, muito pequeno, limitado, achando que tudo era na nossa vida aquela fome, e a gente passa, mesmo sem ter acontecido nada, mesmo sem a gente ter comido, a gente passa para esse outro lugar mais livre, de não resistir, de não querer resolver. Sim, a gente quer resolver, a gente quer comer, mas tá tudo bem, vai ter em algum momento a gente vai comer. Não importa se é mais cedo ou mais tarde. Então, com essa forma de olhar, a gente vai voltando a atenção para o coração, para as batidas do coração, e agora para a respiração, sentindo o ar entrar pelo nariz. Vai expirando de uma forma bem tranquila, estando presente, dando início ao nosso círculo. E abrindo os olhos. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, minha câmera tá boa, porque para mim parece que tá meio tá. Você tá meio embaçadinha, sei lá. Mas beleza. Então vamos lá, gente. Como que vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa? Fez sentido esse negócio da fome, esse exemplo? Acho que é legal se vocês puderem prestar atenção da próxima vez que acontecer, porque faz diferença, sabe? É quando tá acontecendo a coisa que a gente pode parar e perceber, nossa, é mesmo, né? Então, e Jo, oi. fez todo sentido. Inclusive, eu estava até pensando aqui, quanto eu fico desesperada, que eu já criei uma rotina de um horário de almoço. E às vezes, final de semana, eu acabo quebrando. E aí eu falei, cara, eu tô fazendo umas cagadinhas. Por quê? Dá essa fome, dá o desespero. Preciso comer, preciso comer, preciso comer. Aí, pega um biscoitinho de água e sal, pega um amendoim, pega, aí você vai, eu vou pegando, e parece que não sacia. Aí, ouvindo você dizer, eu falei, gente, as questões com relação a outras situações da vida, eu acabo pegando. Eu preciso disso. Então, pega, isso aqui tá mais fácil, isso aqui tá ao alcance. Como se eu tivesse poupando energia, né? Sendo que eu tenho capacidade de ir
atrás de algo melhor ou de encontrar uma solução melhor para aquela situação, mas sempre pegando o mais pertinho ali, o mais fácil. E até observar, porque aí estou me entupindo de coisas que não deveria, né? Eu acho que a questão que você traz é essa, né? Você sabe que você vai comer, de um jeito ou de outro você vai almoçar. Só que se dá fome, o problema, assim, a gente também tem que pensar, né? Se você já tem algum problema e não pode ficar muito tempo sem comer, aí acho que é ruim mesmo, né? Mas talvez ou se preparar nesse caso, né, para ter ali um lanchinho mais que você acha que vai ser bom para você até chegar nesse ponto do almoço. Mas, na verdade, assim, o que eu penso é que a solução é comer. Então, você deu a solução. A questão é que talvez você. Aqui, para mim, é um pouco da paciência, sabe? Porque é o que eu falei, parece que o mundo inteiro agora apagou e só fica aquele desespero da fome. Sendo que se você parar para observar mesmo, tudo bem, tô com fome, mas não é, nossa, vou morrer, entendeu? Tô passando mal, né? É uma coisa que não, eu não preciso ficar de mau humor e achar que tá tudo errado, né? Só por causa dessa fome. Então, acho que a paciência, né? Também perceber que vai passar, vai ter uma hora que vai passar. E no seu caso, como você falou, tipo, se sempre acontece, então é uma coisa que você pode, então, observar como que você reage, isso que você falou, né? Eu percebo, então, só observando, mesmo sem ser agora, que se eu não consigo esperar, eu não tenho paciência para esperar, né? É interessante. Depois eu vou E passar para. é Pode falar. coisa assim, de já estar finalizando mesmo, né? O arroz já está terminando o cozimento, a mistura já está ali finalizando tudo, mas fica aquele desespero. Gente, não, preciso comer alguma coisa. Que às vezes acaba até atrapalhando a alimentação saudável, né? Porque já está ali, já estou finalizando o negócio e estou beliscando alguma outra coisa. Uhum. É a falta total de paciência. E deixar e perceber o quanto que a gente muda, né, quando isso está acontecendo. Quando a gente, como a gente, como são as nossas reações a quando isso está acontecendo. Isso que é importante, né? Alguém quer falar alguma coisa? Então tá, eu vou começar a ler aqui. A gente está na página 150. Vamos ver como que vai ser hoje. A autovaloração contingente. A autovaloração contingente é um termo que psicólogos usam para se referir a um senso de autoestima dependente do sucesso ou de aprovação. Várias áreas comuns da autoestima contingente foram identificadas, tais como atratividade pessoal, aprovação pelos pares, concorrência com outros, sucesso no trabalho, escola, apoio da família, sentir-se virtuoso e mesmo amado por Deus. O grau de dependência da autovaloração contingente varia nessas áreas distintas. Algumas pessoas arriscam tudo em uma coisa só, enquanto outras se esforçam para serem boas em tudo. A pesquisa mostra que, quanto mais seu sentimento de autoestima depender do sucesso em uma área particular de sua vida, mais miserável você se sentirá diante de um fracasso. Vocês já pegaram qual é a área de vocês? Porque eu já peguei a minha. Meu Deus.
Ter autoestima contingente é como andar na roda gigante. Seu humor oscila da euforia extrema à devastação. Vamos imaginar o senso de autovalorização de um bom trabalhador na área de marketing. O profissional se sente um rei quando é escolhido como vendedor do mês, mas um mendigo quando seus números de venda mensal ficam meramente na média. Ou talvez baseie sua autoestima no quanto as pessoas gostam dele. Vai ao céu quando recebe um elogio agradável, mas vira pó quando alguém o ignora ou, pior, o critica. Uma vez tive a experiência de me sentir extremamente elogiada e devastadoramente criticada no mesmo momento. Fui visitar um centro equestre com Rupert, que cavalga desde sempre. Um espanhol, o mais velho instrutor de equitação e diretor do estábulo, pareceu gostar da minha aparência morena e mediterrânea. Querendo ser gentil, deu-me o que claramente pensava ser um grande elogio. Você é muito bonita. Nunca raspe seu bigode. Ai, meu Deus. Pera, deixa eu olhar a carinha dela. Ai, meu Deus. Eu não sabia se ria, se batia nele, baixava minha cabeça de vergonha ou agradecia. Escolhi a primeira e a última opções, mas considerei seriamente as outras duas. Rupert estava muito ocupado rindo para dizer qualquer coisa. Ironicamente, as pessoas que se destacam em áreas importantes são as mais vulneráveis a decepções quanto à sua autoestima. O estudante de conceitos A se sente arrasado ao receber uma nota inferior em um exame, enquanto o aluno D pode se sentir no topo do mundo por receber um C. Quanto mais você subir, maior pode ser a queda. A autoestima contingente tem uma qualidade viciante e difícil de resistir. O sentimento da autoestima é tão bom que queremos ficar recebendo elogios ou ganhando competições. Continuamos perseguindo esse êxtase, mas, como acontece com as drogas e o álcool, construímos uma tolerância. Progressivamente, precisamos de mais e mais para obter alguma satisfação. Os psicólogos se referem a esse processo como a esteira hedonista. O hedonismo é a busca pelo prazer. Comparando a busca da felicidade a uma pessoa caminhando na esteira, que precisa se esforçar cada vez mais apenas para ficar no mesmo lugar. Nossa. Peraí, deixa eu só anotar isso. Anotar não. Grifar, peraí. E aí a questão que eu ouvi uma vez, né? O hedonismo, que é essa busca pela felicidade em relação ao prazer, né? Então, comer alguma comida boa, viajar, comprar alguma coisa, né? Tá com alguém e tal. Tem um teto. Esse é o problema. Tem um teto. E aqui é isso que ela fala, né? Essa comparação, que a busca dessa felicidade, desse tipo de felicidade, é uma pessoa caminhando na esteira que precisa se esforçar cada vez mais apenas para ficar no mesmo lugar. O que acontece é que, geralmente, a gente está se esforçando, a coisa não está acontecendo, às vezes acontece, mas aí logo você perde ou você não quer mais, sei lá. E você acha que você que não se esforçou, você que está no lugar errado, você que está fazendo errado, você que devia ter feito de outro jeito. Esse é o problema. A gente não percebe que a gente está na esteira. O problema é a esteira, né? Não sou eu ou o que eu fiz ou as escolhas que eu fiz, né? A questão é esse lugar onde eu me coloco.
Tentar provar continuamente a sua perícia em áreas nas quais investe sua autoestima é um comportamento que pode se voltar contra você. Se a principal razão de querer ganhar uma maratona é para se sentir bem consigo mesmo, o que acontece com o amor pela corrida em si? Em vez de fazê-lo porque gosta, começa a fazer para obter a recompensa de elevada autoestima. Ou seja, se você parar de ganhar corridas, pode estar propenso a desistir de correr. É como um golfinho que salta através de um aro flamejante só para ganhar um peixe. Mas se o peixe acabar, o golfinho não salta mais. E, na verdade, o nosso jeito de viver, né, na nossa sociedade e tal, faz com que a gente acredite e nem perceba que a gente faz isso como se fosse uma coisa normal. A gente não questiona. É assim mesmo. Eu sempre vou fazer alguma coisa que tem mais possibilidade de dar certo. Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, mas esse gosto, ele sempre está atrelado a um resultado. Não estou fazendo só porque eu gosto. Eu gosto, então eu estou fazendo porque eu gosto, mas tem que dar, eu tenho que chegar num objetivo, eu tenho que alcançar alguma coisa, alguma marca. Porque se eu não alcançar, entra naquilo que eu falei. Ou eu acho que eu fiz errado, o problema fui eu que não fiz, sabe? Ou eu deixo de fazer porque aquilo me faz bem, porque eu me divirto, porque eu tenho uma habilidade, porque naquele momento é isso que a situação tá mais propenso e eu vou fluindo, né, com a coisa. Isso tem a ver com essa qualidade que a gente chama de feminina, né, que é estar aqui muito presente, observando esse fluxo, né? Não só do que eu gosto e do que eu não gosto, mas nesse sentido de tá aqui, tá acontecendo, eu vou fazer porque eu tô aqui, não porque eu quero chegar lá, em algum lugar que eu nem sei se existe de verdade, né? Porque o problema é que quando a gente começa a fazer isso assim, começa não, a gente sempre faz assim, né? A gente precisa perceber isso e tentar perceber, na verdade, que existem outras formas, né? Quando eu me dou conta de que eu quero fazer algo, seja porque eu gosto ou porque eu vejo alguém fazendo e eu quero ter essa habilidade ou sei lá, a gente entra num mecanismo, né, num programa de o que eu tenho que fazer para ter esse resultado? O que eu tenho que, qual é o passo a passo? Então eu crio um planejamento. E aí, quando eu crio esse planejamento, eu já não estou mais aqui. Eu já não estou na espontaneidade. Por isso que às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas eu percebo que acontece muito isso comigo, né? Eu tô com muita vontade de fazer alguma coisa, eu começo a fazer. Aí vem a coisa do, nossa, mas se tá dando certo, então eu posso fazer isso, aquilo, vou chegar ali, então para chegar ali eu tenho que fazer tal coisa e começa a planejar e aí de repente aquilo fica engessado. Eu falo, nossa, não, nossa, mas por que eu não tô mais com aquela energia que eu tava antes, né? Então o problema não é o que eu tô fazendo, mas esse mecanismo que a gente sempre coloca do que eu tenho que fazer, como que tem que ser, como fazer para chegar em algum lugar, como eu falei, né? Que às vezes eu nem sei direito qual é, né? Que eu acho que é um lugar que vai ser melhor do que o que eu tô aqui. Geralmente é assim, né? Vamos lá. Jeane amava piano clássico e aprendeu a tocar quando tinha apenas 4 anos. O piano foi a maior fonte de alegria em sua vida e a transportava para um lugar de serenidade e beleza. No entanto, quando adolescente, sua mãe começou a inscrevê-la em
concursos de piano. De repente, a atividade não era mais sobre música. O desenvolvimento da sua identidade ficou tão envolvido em ser uma boa pianista que o que mais importava, tanto para Gianni quanto para sua mãe, era ela ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar em uma competição. Se não se posicionasse entre os 3 melhores, sentia-se totalmente inútil. Quanto mais Gianni tentava tocar bem, pior se apresentava, porque se concentrava mais na competição do que na música em si. Ao entrar na faculdade, Gianni largou o piano completamente. Deixou de ser divertido. Os artistas e atletas muitas vezes contam esse tipo de história. Quando começamos a basear nossa autoestima apenas no desempenho, nossas maiores alegrias na vida podem se tornar um trabalho duro e o nosso prazer vai se transformando em dor. Alguém quer comentar? Pode falar. Enquanto você lia, foi passando um mini documentário na minha cabeça. Dá para escrever. Ai, gente, que é umas bizarrices hoje. O bom que a maturidade está me fazendo rir das situações que aconteceram na minha vida, depois de tanto chorar por causa delas. Lá em 2003, eu entrei numa empresa muito boa, uma multinacional, que era um dos meus desejos, né? Na área que eu queria, tudo bonitinho. Entrei em setembro de 2003, quando foi em março de 2004, eu descobri que eu estava grávida, né? E, assim, tinha acabado de sair da faculdade, planos mirabolantes na cabeça, 100% focada no profissional, veio o filho. Mas, enfim, continuei nessa empresa. Quando foi em 2005, começou um burburinho e a empresa foi vendida para uma outra grande nacional de tecnologia. E eu era gerente da área financeira, e é óbvio que eu não ia ficar, né? Dinheiro, né? Mas, enfim, eu imaginava. E eu, modéstia à parte, trabalhava muito bem. Eu sempre fui muito boa em executar, mas eu nunca fui muito boa em vender meu peixe. E teve uma das vezes que um dos diretores da área de recrutamento me chamou para almoçar. E a empresa estava já nessa fase de transição, né? Acertando documentação, tudo. Foram 2 anos esse processo, 2005 a 2007. Daí ele chegou e falou assim: Márcia, eu te chamei para almoçar porque eu queria te dar uns toques. Eu falei, sério? Nossa, quanta gentileza, né? E você é uma profissional excelente, proativa, consegue resolver vários problemas, sempre está ali disposta, sempre está, né, prestativa, circula por todos os grupos, com os consultores, com o administrativo. Mas você precisa se vender mais. Você precisa gritar mais. Quando você concluir um trabalho, mostra que você concluiu esse trabalho. Se mostra, se vende, fala para o mundo que você fez. Olha como eu fiz, olha que... E imagina, eu nunca tinha feito isso, nunca. E como é que eu faço isso? Não tenho a menor ideia de como se faz isso. Aí fui tentando fazer, né? Catei os toques, tal, fui vendo, e eu sempre fui de ler muito. Aí comecei a ler como se vender, como se mostrar, como, né? E fui fazendo ali do meu jeitinho, tal, continuei executando tudo muito bem. Aí veio a turma da empresa para lá, para pegar todos os dados, levou uns 5 meses mais ou menos. Começou o desligamento do pessoal. Quem foi a primeira a ser mandada embora? Eu.
E eu achando que eu ia ser a última, a bonitona, né? Faz super bem o trabalho, braço direito do chefe, não sei o quê. Aquilo acabou comigo. E lendo esses trechos aqui, vendo até, eu peguei um pouco da última parte, eu falei, gente, como eu baseei a minha história de vida sempre esperando algo de fora. E é isso que trouxe, né? Então, tá, eu fiz o que levaria a entender que eu tinha feito tudo certo, né? Se eu tivesse continuado, sido promovida para um outro cargo de consultoria, que era até o que eu queria. E eu falei, gente, hoje eu olho para isso e falo, meu Deus, como eu fui levada assim, né, pelo sistema, pelo que os outros queriam ou esperavam de mim. E o meu chefe, de verdade, nem estava preocupado com isso. E muito pelo contrário, quando ele foi, vendeu, tal, passou uns anos, ele abriu outra empresa, eu fui a primeira a ser chamada para trabalhar com ele. Ou seja, então, não é se moldar tudo aquilo que faz, né, para você se sentir pertencente. E até olhando assim, hoje eu vejo, eu estou fazendo academia aqui do meu condomínio, eu recebi um apelido de antissocial. Aí eu falei, meu Deus, a vida inteira eu lutei contra isso, a minha vida inteira eu fiz tudo oposto, sendo simpática e tal. Mas, gente, eu tenho uns vizinhos tão. Eles são bolsonaristas ainda, com os comentários tão doentes, uns comentários machistas, até das mulheres e tudo mais. E hoje eu olho assim e falo, cara, eu não quero. Tá, eu vou conversar com você sobre o quê? A vida da vizinha, que eu não tenho nada a ver com isso? Que é isso que eles estão falando, né? Eu falei, imagino que eles falam de mim. Eu tô um pouco me lixando, eu falo, gente, não, eu vou lá, vou fazer minha atividade que eu tô gostando, o professor é legal, me orienta, alivia minhas dores. Eu não tenho que pertencer mais a nada. Não sei até quando vai durar, né? Mas eu recebi esse apelido. Aí eu falei, mas eu não vou rever meus conceitos, não. Vou continuar você social com quem agrega. Vocês não. Você sabe que a gente estava conversando sobre isso, eu e o Dani, esses dias todos, né? E falando sobre. Nossa, é exatamente isso que você falou. Tipo assim, você tá num lugar e você percebe que existe um caminho que você vai trilhar, né? Só que não parte de dentro, parte de fora. Então você meio que, como você falou, vai sendo levada, né? E que era o que o Dani estava falando. Ele fez várias entrevistas dentro da empresa mesmo, né? Para ir para outros setores, outros lugares dentro da empresa que ele estava. E aí cada um falava, ai, mas você não tem isso. Aí ele começava a procurar, aí aparecia outra entrevista em outro lugar. Ah, mas é que você não tem isso, tal coisa. Aí ele começava a procurar outra coisa. Aí, tipo assim, ele tava meio. Tava e não tava em lugar nenhum, né? E aí ele falou: é uma questão de perceber que não tenho que fazer o que a carreira acha que eu tenho, o que a empresa acha que é melhor para mim. Eu tenho que pensar na minha carreira. E aí eu vou fazer de dentro para fora. Vou fazer aquilo que eu acho que é bom para minha carreira, não o que a empresa está falando que eu tenho que ter ou não ter, né? Nesse caso, claro. Então acho que tem muito isso que você falou. A gente pode trazer para qualquer outra área da vida. Pode pensar nisso dentro de casa mesmo. O quanto que a gente acaba sendo levada a fazer coisas, a estar em lugares, fazer de um jeito específico que não é nem o nosso. E esse nosso é o quê? Esse nosso não é essa identidade. Por exemplo, vou falar porque eu sou mãe, então eu tenho essa identidade de mãe. Então, não é fazer para estar dentro dessa forma que a maternidade me exige.
mas do que é espontâneo para mim, para esse ser que me habita, que é maior do que eu, né? Então, eu acho que o que é bom, e aí eu já vou passar para a Rê também, né? O que eu acho que é bom nisso é perceber, em primeiro lugar, que não tem por que você se condenar. A gente, né? Não tô falando nem da Márcia, assim, para todas nós, né? A gente não tem o que se condenar. Porque é muito difícil você pegar uma pessoa que você acha que tem algum tipo de sucesso e ela fala assim: não, eu fiz tudo certo. Eu tô aqui, sabe? Porque a não ser que ela seja narcisista, né? Que era o que ela estava falando no episódio anterior, né? Sempre vai rolar uma insegurança, entendeu? Então, esse auto-julgamento que a gente faz é um desperdício total de tempo, né? Em primeiro lugar. E aí depois você começa a perceber o que é espontâneo em mim, né? Porque eu vou fazer as coisas a partir de um de algo que eu idealizei, que eu acho que vai dar certo e nunca vai dar, nunca vai dar, nunca deu para ninguém. Por mais que você ache que a pessoa tem um super sucesso, ela vai poder, se ela estiver sendo honesta, ela vai te falar tudo aquilo que ela acha que deveria ser diferente na vida dela, sabe? A gente tem isso. Então eu vou fazer as coisas de uma forma mais espontânea, sabendo que sempre vai ter altos e baixos. Né? E isso eu achei muito legal, isso que ela falou, da gente basear essa autovaloração, ou seja, a forma como eu vejo o meu próprio valor através de um lugar muito condicionado, né? Eu só tenho valor se eu estiver trabalhando, por exemplo. Eu só tenho valor se eu estiver cuidando bem da minha família. É isso, essa autovaloração contingente, né? Rê, pode falar. Então, vendo essa parte aqui, me levou para minha costura. Eu gosto muito de costurar. Só que eu percebi, assim, que eu sempre fiquei vinculando que tinha que ser uma profissão, né? Se não fosse uma profissão, se não ganhasse dinheiro, se não agregasse para alguma coisa, não estava bom. Só que agora eu fui percebendo com o tempo que quando eu costuro por costurar, eu vou costurar. Deu que deu errado, deu, não terminou. É muito gostoso, mas quando eu agrego que eu tenho que fazer essa roupa, eu tenho que terminar, eu tenho que ter essa roupa pronta para mim, para alguém, consertar essa roupa até data tal, aí já não é mais gostoso. Aí já fica uma coisa que não é mais o que a costura é para mim, não é um prazer, passa a ser uma obrigação e aí não é legal. Aí eu percebi que se eu quiser ser feliz com a costura, eu tenho que costurar por costurar. Que aí eu me acalmo, eu fico leve, é uma coisa assim que não tem explicação. E não ficar vinculando ela a uma obrigação, que eu tenho que mostrar um serviço, né? Ela tem que ter um. Eu sinto muito isso. Então, e aí entra, eu não sei se vocês têm isso, mas é aquela coisa assim, não, eu vou fazer só por fazer, porque é bom, mesmo exatamente isso que você falou, né, Rê? Mas aí vira e mexe, vem uma vozinha falando assim, você é muito preguiçosa. Nossa, como você é mimada, né? Só vai fazer se você que você gosta, quando você quiser, né? Então tá bom. Sabe? Essa vozinha chata, insuportável, né? Que a gente tem que aprender a lidar. A gente tem que, como é que fala? Eu esqueci a palavra. Tipo assim, fazer metabávana para essa vozinha, sabe?
A gente tem que apaziguar essa vozinha também, perceber que ela vai sempre surgir, mas ela é só uma voz também que, assim como todo o resto, vai passar, né? Ah, Márcia, pode falar. A Rupel, pode falar. Então, quando você estava lendo ali, eu fiquei pensando assim em duas palavrinhas: expectativa e realidade. Que eu acho que muitas vezes a gente joga uma expectativa muito alta e daí a realidade decepciona, né? E quando você tem uma decepção, normalmente tua autoestima cai. E assim, uma coisa que eu tive muito em minha vida e eu acho que eu tenho conseguido controlar um pouco isso, ali, que ela fala ali no texto, que é a aprovação dos outros. Que eu só vou estar bem, só vou estar com uma autoestima elevada se eu tiver aprovação. Aprovação da família, do marido, enfim, do chefe. E não é assim, né? A gente tem que ter essa autoestima para nós. Né? Como você falou, se hoje eu não quero, né? A Regina falou, não quero costurar por valor, por cobrança, eu quero costurar para minha realização. Então, assim, eu acho que essa autorrealização é muito mais importante do que você querer agradar os outros, né? Só que eu demorei para aprender isso. Né? Hoje eu consigo perceber né, essa diferença. Mas por muito tempo eu fiz as coisas para agradar outras pessoas. Né? E daí claro que você vai se frustrar e tua autoestima não vai estar bem, né? Então, realmente, pensar né, nesse sentido e não se auto-julgar. Se você não quer fazer, não vai fazer só para agradar os outros, né? Então é isso. Pois é. Gente, só pedir desculpas, porque eu achei que eu tinha mutado e eu comecei a fazer um monte de barulho aqui depois que eu vi que eu não estava mutada, perdão. Mas em relação a isso, eu acho que o que ela falou na semana passada tem a ver, e exatamente isso que você falou, né? Que a autoestima, ela sempre tem a ver, pelas pesquisas todas aqui que ela mostrou, com o que você acha sobre você e o que você acha que os outros acham sobre você. Não tem a ver com a realidade. Então, quando você percebe isso e você fala, eu estou fazendo coisas para que os outros me apreciem, só que, na verdade, nada disso tem a ver com realidade. Qual é a realidade? É o que está acontecendo agora. Qual é o melhor que eu posso fazer agora? Dentro das minhas habilidades, dentro de quem eu sou nesse momento da minha vida e dentro dessa minha visão de algo que é maior, né? Que ultrapassa esse euzinho pequeno da persona e tudo, né? Então, acho que tem muito a ver isso que você traz, né? Que você percebeu que você falou assim, eu fiquei muito tempo fazendo as coisas só porque os outros, que eu achava, né? Que eu ia agradar, que eu ia ter essa... Então, essa percepção mesmo que a gente só consegue ter quando a gente para de alguma forma tem a ver com a meditação, né? Mesmo que você não esteja fazendo a meditação, mas com esse testemunhar o que está acontecendo, sem o certo e o errado, né? Se eu gosto, se eu não gosto. Eu vou ler mais um pouquinho, porque tem mais 2 páginas aqui, aí a gente consegue finalizar essa parte. Quer dizer, finalizar nada, né? Que tá ainda tem bastante coisa aqui pela frente, mas só esse subtítulo aqui vou ler, tá? Confundindo o mapa com o território. Como seres humanos com capacidade de autorreflexão e de construir um autoconceito,
nossos pensamentos e avaliações sobre nós mesmos podem facilmente se tornar confusos. É como confundir a natureza morta de Cézanne com as frutas em si, confundir a pintura na tela com as maçãs, peras e laranjas reais e ficar frustrado por não conseguir comê-las. Nosso autoconceito não é o nosso verdadeiro eu, é claro. De novo. Nosso autoconceito, ou seja, o conceito que eu tenho sobre mim, o que eu acho de mim mesma, não é o nosso verdadeiro eu, é claro. É simplesmente uma representação, às vezes acurada, mas frequentemente imprecisa, dos nossos pensamentos habituais, emoções e comportamentos. O triste é que o pincel que contorna nosso autoconceito sequer faz justiça à complexidade, sutileza e maravilha do nosso verdadeiro eu. Ainda assim, identificamos-nos tão fortemente com nosso autorretrato mental que pintar um retrato positivo em vez de uma imagem negativa de nós mesmos pode parecer questão de vida ou morte. Se a imagem que construo de mim é perfeita e desejável, logo, o processo inconsciente do pensamento diz que sou perfeita e desejável. Portanto, os outros vão me aceitar, não rejeitar. Se a imagem que construir for falha ou indesejável, não valho nada e serei jogada fora e abandonada. Nosso pensamento sobre essas questões tende a ser incrivelmente preto e branco. Ou somos tudo de bom, ufa, um suspiro de alívio, ou tudo de ruim. O melhor seria jogar a toalha agora. Qualquer ameaça à nossa autorrepresentação mental, portanto, parece uma ameaça real e visceral. Respondemos a ela de forma tão poderosa quanto um soldado defendendo a própria vida. Ela está falando, na verdade, aqui do negócio dos 3 animais, né, que eu falei para vocês uma vez, que é o javali, que tem a ver com a identidade, com essa persona, e aí ela está o tempo inteiro autocentrada, então sou eu, é o que está acontecendo comigo, é a minha vida, as coisas que eu tenho que resolver, as coisas que eu tenho que fazer, né? É a minha família, é o meu trabalho, tudo relacionado a mim. Esse é o javali. Aí a gente tem o galo. Para eu ter essa identidade, eu preciso fazer coisas, que eu já falei várias vezes, né? Sou ilustradora, então eu preciso desenhar, né? Como é que eu posso falar para as pessoas que eu sou ilustradora se eu não estiver desenhando? Então eu tenho que desenhar. Então, o galo é aquele que fica ciscando, fazendo sempre alguma coisa, ele não para quieto. Então, por isso que é o galo, né? O javali, porque parece que o javali, ele tá sempre chafurdando ali, olhando para baixo, né? Ele não consegue, ele não levanta a cabeça e tá olhando para outras coisas. Ele tá só olhando ali nessa visão muito pequena, né? Então, a identidade surge. Para ela surgir e ser sustentada, para continuar existindo, ela precisa fazer coisas. Por isso que a gente está sempre fazendo alguma coisa, sempre, né, falando, nossa, fiz tanta coisa hoje, nossa, tem um monte de coisa para fazer, nossa, não estou tendo tempo, né? É essa identidade que tem a ver com esse galo para poder ser sustentada. Aí existe o terceiro animal, que é a cobra, que se acontece alguma coisa se acontece alguma coisa ou alguém passa por mim e me atrapalha, ou alguma coisa acontece, sei lá, começa a chover e aí para a internet, aí eu não consigo fazer o encontro, sei lá, né, dando um exemplo. Acontece alguma coisa que faz com que eu não consiga fazer aquilo que sustenta a minha identidade, eu viro bicho. Eu vou ficar brava, eu vou ficar... eu vou brigar com as pessoas, aí é a cobra que vai atacar, né? Então é mais ou menos isso que ela está falando. Eu tenho uma identidade que precisa ser protegida.
E aí, inclusive, nesse caso, de eu ter uma imagem de mim mesma como não sendo muita coisa, não. Então, é melhor que eu jogue fora, né? Jogue a toalha, né? Que é o que ela fala aqui. Qualquer ameaça à nossa autorrepresentação mental, portanto, parece uma ameaça real e visceral. Respondemos a ela de forma tão poderosa quanto a um soldado defendendo a própria vida. Estou defendendo essa identidade que eu mesma sustento. Agarramo-nos à autoestima como se fosse um bote inflável que vai nos salvar, ou pelo menos sustentar o senso positivo do eu que tanto ansiamos. Em seguida, descobrimos que o bote está furado e o ar lhe escapa rapidamente. A verdade é essa. Às vezes exibimos boas qualidades e às vezes exibimos qualidades ruins. Em outras ocasiões, agimos de forma útil, produtiva e às vezes de forma prejudicial e errada. Mas não somos definidos por essas qualidades ou comportamentos. Somos um verbo, não um substantivo, um processo, mais do que uma coisa fixa. Nossas ações mudam. Somos seres de Mercúrio, de acordo com o tempo, a circunstância, o humor e o cenário. Nós muitas vezes nos esquecemos disso e continuamos na busca incessante de autoestima, de alta autoestima, o ilusório santo graal, tentando encontrar uma caixa com a etiqueta boa para nos enquadrarmos. Então, é interessante só pensar aqui, né? Que tem a ver com a imagem que eu faço de mim mesma e eu me fixo, eu me condiciono, eu me agarro a essa imagem. E mesmo sem perceber, eu faço isso. Às vezes a gente pode se agarrar exatamente a essa imagem daquela que não consegue fazer nada, que está sempre em dúvida, ou que não consegue dar conta de tudo, ou que, sabe, ainda não sabe o que deveria saber, que tem que terminar alguma coisa, ou que tem que começar alguma coisa. Eu nunca consigo. Eu tô agarrada, inclusive, a essa imagem, de alguma forma. E aí a gente traz um pouco, né, dessa parte psicológica, né, de perceber que às vezes o meu maior medo não é o fracasso, é o sucesso. Os mecanismos de defesa que eu tenho são para impedir o meu brilho, né? Sabe? Quando nos sacrificamos ao Deus insaciável da autoestima, estamos negociando a maravilha e o mistério de nossa vida em troca de uma foto Polaroid. Em vez de nos deleitarmos com a riqueza e a complexidade da nossa experiência, a alegria e a dor, o amor e a raiva, a paixão, os triunfos e as tragédias, tentamos capturar e resumir a nossa experiência com avaliações extremamente simplistas de autoestima. Mas esses julgamentos, em um sentido muito real, são apenas pensamentos. E mais frequentemente, são pensamentos imprecisos. A necessidade de ver a nós mesmos como superiores também enfatiza nossa separação dos outros, em vez da interconexão. Isso, por sua vez, leva a sentimentos de isolamento, desconexão e insegurança. Assim, podemos nos perguntar: vale a pena? E aí, depois, né, semana que vem, a gente começa a ler sobre o que ela fala dessa diferença entre autoestima e autocompaixão. Então, aqui acho que ela mostra bem, né? Que a gente acha que a questão é a gente melhorar a nossa autoestima. Eu preciso ter mais autoestima, dar valor para mim mesma. Mas esse dar valor é super relativo.
porque é isso mesmo, né? Depende, como ela falou, do cenário, do humor, do dia, da lua, né, do que eu comi, se eu dormi bem, as pessoas que estão à minha volta, se eu, né, não é nem se eu gosto ou não, mas como eu olho para elas naquele momento, naquele dia, porque é isso mesmo, né? Acho que todo mundo aqui que tem alguém muito próximo, por exemplo, ou sei lá, um marido, uma mãe, sei lá, uma pessoa muito próxima ali. Tem dias nossa, você ama de paixão, é a melhor pessoa do mundo. No dia seguinte, você ama, mas se pudesse ficar sem olhar na cara naquele dia, era melhor, né? Então é isso, veja, não é o outro, não é o lugar, não é o que a gente está fazendo especificamente, mas esse fluxo, né? Que a gente não tem que controlar, mas a gente pode perceber que é passageiro, para não se fixar nele, para não se prender, para não ser arrastada. Então a gente para na página 153. Como que vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês sabem que depois que a gente passou esse período da pandemia, eu fiquei muito isolada, eu tenho percebido cada vez mais a minha dificuldade de voltar a relacionar, de conversar com pessoas, de entender, e até essa parte aqui que ela fala, eu acho que nos últimos anos a gente viveu muito isso, né, de a necessidade de ver a nós mesmos como superiores também enfatiza nossa separação dos outros em vez da interconexão. Eu vejo que vivemos situações que levou muito para esse lugar. Eu tenho razão. Eu sei o que eu estou falando. E aí, trazendo isso para o dia a dia, para o cotidiano, me dá a sensação de estar vendo a sociedade, os ambientes de trabalho nessa luta de sempre querer ter razão. E aí faz com que busque cada vez mais melhorar. Ah, não sirvo por quê? Né? Até o exemplo que você trouxe, Jô, do Dani, está faltando isso. Aí o feedback que eu recebi do último trabalho que eu fiz, que eu não tinha autonomia e a velocidade necessária para o trabalho. E aí a autoestima me pega muito forte nesse ponto de profissional. E até os questionamentos que às vezes eu fico fazendo, viajando aqui, puxa, 45 anos, cara, tudo que você desejava para você, você não é aquela mulher lá que você queria ser quando você tinha 16, 17 anos. Tá, mas o mundo mudou, a minha realidade é outra, e eu tenho procurado muito me permitir não olhar tanto para fora. Só que nesse não olhar tanto para fora, eu me isolo cada vez mais, como se eu não quisesse ver, porque às vezes eu tenho a sensação de que se eu for, vai vir esse turbilhão de emoções das outras pessoas e eu não consigo dar conta. Eu tô com essa sensação que antes eu era essa pessoa que gostava muito de sair, de estar em círculos, de estar andando, de estar falando, mas de uns anos para cá veio tanto tanto acho que desde quando eu vim para cá, né? Ah, mas você não é daqui. Ai, mas você é diferente. Ai, mas aqui não faz assim. Ai, mas gente, eu só quero ser. Aí eu tava até lendo aqui, eu falei, meu Deus, dá para voltar a começar tudo de novo? Só que eu quero voltar com todo esse conhecimento que eu tenho agora. Porque me dá essa sensação e de ir lá para fora, eu tenho me sentido sufocada, assim,
puxa, aí também me traz esse ponto que você falou, do medo de ir e fazer e ter esse sucesso, de se sentir realizada, mas a que custo? O que eu vou ter que abrir mão? O que eu vou ter que aceitar? De encarar, de não me sentir superior, de entender que o outro tem um ponto de vista porque ele teve uma estrada e a minha estrada não é igual a dele. Então, como é que pode encaixar de novo? E as redes sociais vêm trazendo isso, parece que deu uma lente de aumento em tudo isso gigantesco. Então, se souber, você me responde aí, você traz aí a resposta para nós. Como é que faz? Na verdade, é assim, é prática. A gente ir para fora é prática. É assim que eu quero dizer, faz parte da nossa prática, até mesmo dependendo do ponto de vista espiritual, sabe? De você, quando você fala assim, mas vale a pena, por exemplo, eu quero ir, tá, legal, mas aí eu vou deixar outras coisas que eu tenho que são umas facilidades minhas. Será que eu quero mesmo? Será que eu não estou me enganando, achando que a questão é ir para o mundo e no fundo não é, entendeu? É mais uma forma de eu me pegar naquilo que é uma insatisfação, né? Nunca tô no lugar onde eu deveria estar, sabe? Que é agora, que é aqui, tipo, não, então sempre vai ter um lugar melhor, alguma coisa que eu vou fazer que aí sim eu vou me sentir melhor. Então, essa sensação dessa insatisfação e todo o medo que vem a partir disso. E aí eu acho que a motivação é importante. Por que realmente eu quero? E aí a gente volta talvez pro javali. O autocentramento. Óbvio que aqui a gente pensa assim, mas então eu não tenho que pensar em mim. É o contrário, a gente não estava falando até agora o contrário, que eu tenho que parar de pensar no que as pessoas querem, no que as pessoas acham que eu devo fazer, ou que eu acho que as pessoas vão gostar para ser aceita. Então, eu não tenho que olhar para dentro, né? Então, o javali não é isso? Não, o javali é um autocentramento baseado numa parte muito pequena de mim. E esse javali, esse autocentramento faz com que, de repente, eu olhe para o mundo e olhe e pense que o problema está lá, que as pessoas são um problema, né? Não estou perdendo tempo indo para lá, sabe? Porque eu poderia fazer o meu trabalho interno e ao invés disso eu estou indo para o mundo. Só que na verdade, assim, eu vejo que tem um momento em que sim, a gente precisa desse afastamento, né? A gente precisa às vezes ter esse tempo, né? Essa quietude assim, para conseguir ouvir, né? Mas ao mesmo tempo, esse vir para dentro, seja num lugar mesmo distante ou num tempo específico que eu vou fazer isso, não pode ser para fugir do mundo. O que a gente faz é que a gente foge do mundo. E quando, na verdade, eu só vou conseguir realmente me ouvir, aliás, não só vou conseguir, mas eu preciso fazer esse treino, essa prática de me ouvir quando as coisas estão acontecendo, porque senão fica muito intelectual, fica muito conceitual. Tudo que a gente sempre fala, né? Nossa, aqui é ótimo. Eu já entendi tudo do livro, super faz sentido. E é isso, concordo com cada palavra. Aí na hora de praticar é que eu vou ver,
onde o bicho pega para mim. Então, estar atenta é mais importante, não do que onde eu tô, com quem eu tô, o que eu tô fazendo. Então, eu posso estar atenta quando eu tô quieta, e nessa quietude, mas aí é que tá, né? Eu posso estar atenta, a ideia é que eu esteja atenta quando eu estiver também no mundo externo ou lá fora, que é a mesma coisa que o mundo, do mundo interno. Como que eu vou conseguir fazer isso? Encontrando, acessando, percebendo essa estabilidade, essa terra dentro de mim, esse elemento terra dentro de mim, que não precisa, por exemplo, de um incenso, de uma pedrinha, de um cristal, de uma musiquinha tocando, de um óleo essencial, de uma frase, entendeu? Tudo isso são coisas que são importantíssimas para a gente pegar onde é o lugar. Eu estou falando, eu estou pensando na aula de canto, a gente vai percebendo que é como se fosse uma caverna, né? Então você tem vários lugares onde o ar vai ser projetado, vai bater e vai andar aqui dentro, né? Para que esse som possa sair de formas diferentes. Então, às vezes a gente faz um exercício que não é uma música, mas o que eu estou fazendo, o som que eu estou emitindo é para eu encontrar um lugar, sabe? Então não é que eu vou cantar daquele jeito, é até engraçado assim às vezes o som, mas é para ele bater, esse ar bater num lugar e eu entender, é aqui. Quando ele bate aqui, é assim que ele sai. Então eu consigo encontrar essa região, esse lugar. Então, essas coisas todas, né? Como eu falei, vai a frase, o óleo essencial, a música, o incenso, a pedrinha, qualquer outra coisa que você pensar, é para a gente encontrar essa região. Elas não são a causa, mas elas são uma forma de eu entrar em contato, mas eles não são necessários. E aí é assim que eu talvez comece a trazer mais esse espaço. Então, quando eu encontro essa estabilidade, que aí não tem um passo a passo, é uma coisa mesmo dessa quietude de parar, observar, sentir, ir sentindo o que está acontecendo, mas por essa não é essa identidade que está sentindo, mas esse como é que é? Esse terceiro olhar incluído, né, que a Mari fala, que é o testemunho, que é aquele que está testemunhando o que está acontecendo, né? A gente é esse olhar que testemunha. A gente não é o que está passando pela coisa, né? É uma prática. E aí, cada vez que tiver o bicho pegando, eu tenho uma grande oportunidade de acessar esse lugar. Porque quando tá tudo bem, eu não tô nem pensando nisso. Tô só vivendo. Então, ir para o mundo, qual é a motivação real? É o ter sucesso? É ter a realização? É o eu estar em outro lugar que ainda não é esse lugar onde eu tô? Né? Se for isso, a gente já sabe onde vai dar. E tá tudo bem se você quiser pegar esse caminho. Porque também é prática. Você vai ter os resultados e você vai conseguir olhar, né? Mas essa motivação, ter isso, ir para aquele lugar, estar com tal pessoa, conseguir tal coisa, qual é a verdadeira motivação? E aí, eu acho que essa resposta vai mudando, mas talvez a gente possa até ficar com esse
com essa não é habilidade, tá, vou falar habilidade, mas era outra coisa parecida, é mais ou menos, é por aí. Mas essa habilidade, essa possibilidade de estar aqui agora, sem ter essa resposta. Qual é a minha motivação? E deixar que essa energia me mostre o meu fluxo, o que eu estou fazendo, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, observar tudo isso, vai talvez me trazer onde está essa motivação. Porque eu posso falar assim, não, a minha motivação é um treino espiritual. Tá, conceito. Na hora do vamos ver para onde eu vou, para onde que a minha energia vai, para onde eu fujo, para onde eu vou trazer vou ter um refúgio quando o bicho está pegando, entendeu? É no espiritual? É no material? É no emocional? Então, veja, não tem o certo ou errado, não teria que ser o espiritual, não é isso, mas eu mesma ter essa percepção, né? Dessa motivação. Porque aí, se eu sei, é engraçado, nossa, eu aprendi com o coaching e com várias outras coisas que eu fiz de coisa de autoconhecimento mesmo, de que era muito importante você saber aonde você estava e aonde você queria chegar, né? Porque às vezes você sabe onde você está, mas você nem pensa onde você quer chegar. Ou você sabe onde você quer chegar, mas você nem sabe direito de onde você está partindo. Então era muito importante ter essas informações. Hoje eu já vejo que não é, porque esse caminho vai mudando. Aonde eu quero chegar muda totalmente conforme as coisas vão se encaminhando. E às vezes até acontece de eu chegar onde eu queria e falar, nossa, não, era isso. Ou então chegar aqui, que nem o Dani brinca, né? Tá subindo, acho que era um comercial, uma coisa assim. Tá subindo a montanha, vamos subir a montanha, vamos chegar no topo da montanha, montanha, legal. Aí chegamos, chegamos, nossa, caramba, chegamos. Vamos voltar? Né? Então, a motivação acho que é importante. E essa motivação, talvez, como eu falei, a gente pode fazer isso como uma prática. Não saber, não querer definir qual é a motivação agora. Não achar que as coisas só vão acontecer direito se eu tiver exatamente a definição da minha motivação, porque ela também vai se moldando conforme a coisa vai acontecendo, né? Então tá. Já falei muito também. Alguém quer falar alguma coisa então para a gente finalizar? Então tá. Então a gente vai se falando durante a semana. Espero que vocês estejam bem. Qualquer coisa, a gente vai conversando então no grupo também, tá? Beijos. Parar aqui a gravação. Tchau, gente. Boa semana.